Deus. O texto que nós acabamos de ler nessa noite vai narrar e vai discorrer na sua narrativa a perseguição do rei da época, que agora resolvera perseguir os apóstolos. Esses apóstolos são aqueles 11, juntamente com Matias, que foi sorteado para substituir ou estar no lugar de Judas Iscariotes. E a verdade é que esses 12 homens agora estão dentro do cenáculo, buscando a presença do amigo Espírito Santo. Segundo a história, 500 homens entram para dentro do cenáculo, só que só apenas 120 permanecem dentro do cenáculo. Fazendo o que, apóstolo? Orando, porque eles entendiam que o Espírito de Deus precisava selar a vida deles e se cumprir Joel 2:28, derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, para cumprir Abacuque 3:2, aviva, ó Senhor, a tua obra, a notifica, e no momento da sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então esses homens estão orando, ao ponto que o Espírito de Deus desce dentro do cenáculo e batiza aqueles homens com o Espírito Santo e com fogo. E aqui eu quero abrir um parênteses para aplicar algo ao seu coração. Talvez você entrou aqui nesta noite e já tenha até uma caminhada cristã, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. A ordem expressiva do Espírito é para que você busque o batismo com o Espírito Santo. A ordem expressiva é: derramarei sobre toda a carne. Não é só sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, daqueles a qual Deus levantou com ministério específico. Mas Joel está dizendo: toda a carne que me invocar, toda a carne que me buscar, o meu Espírito descerá sobre eles. A Bíblia diz que eles estão orando cerca de 10 dias, e aí o Espírito Santo desce, batiza eles com fogo, dá eles línguas repartidas como que de fogo. Eu não sei como é que tem crente que consegue caminhar sem ser batizado. Eu não sei como é que tem crente que ainda consegue vencer algumas lutas se ele não tem acesso ao mundo espiritual, se ele não consegue trazer os céus para baixo. E eles estão orando antes de começarem a caminhada. Eles estão orando. Você lembra dos primórdios da sua conversão, a Narasubicomôntria, que você tinha uma vida de oração, mas com o passar dos anos, esta vida de oração, esta vida de busca, esta vida de entrega foi se esvairindo, foi se deixando para lá. E talvez hoje a sua vida de oração, ela está em quarto, em quinto lugar na sua vida. E na verdade o seu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu vou repetir: o seu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar. Aqueles homens estão buscando, aqueles homens abriram mão de muita coisa para que o Espírito de Deus batizasse eles e eles se tornassem homens que mudasse o mundo daquela época. Reminúcia, calavácia. E a Bíblia diz que agora esses homens no Bierga são um antes do batismo e agora são outros depois do batismo com o Espírito Santo e com fogo, ao ponto que quando João e Pedro e João, eles saem
batizados com o Espírito Santo. Eles deparam ao Templo Formosa, e lá tem um coxo que está lá há muitos anos, fazendo o que, apóstolo? Pedindo esmolas, ao ponto, eu acredito que Pedro e João, antes do batismo com o Espírito Santo, passava diretamente naquele templo, e nada acontecia, e nada aconteceu. Mas agora eles receberam o Espírito Santo, e uma vez recebidos o Espírito Santo, eles têm graça do céu para dizer para aquele coxo: nós não vamos te dar esmola, porque esmola não muda a vida de ninguém. Nós vamos te dar o que nós recebemos dentro do cenáculo. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Levanta e anda. Reminu que naracere calavai assúria. A Bíblia diz que aquele coxo salta. Ele não levanta e anda, ele salta, e ele vai para dentro do templo. E os sacerdotes da época vão tentar impedir o milagre daquele coxo, porque era justamente no sábado. E segundo a cultura judaica, segundo a Torá, não podia realizar nada no sábado. Então eles se levantam. Só que o homem está curado, e quem uma vez é curado está livre de toda a cadeia, está livre de toda a dependência, está livre de toda a escravidão do pecado. A Bíblia agora vai desenrolar a narrativa no capítulo de número 4, no versículo de número 23. Começa uma perseguição contra os apóstolos. Começa agora o rei da época, no pique a forga, a perseguir os apóstolos, para tentar parar o mover apostólico, para tentar parar a igreja. E a Bíblia diz que eles prendem os apóstolos, eles recolhem os apóstolos dentro de um cárcere fechado, e dentro desse cárcere agora fechado, para o lado de fora, eles colocam sentinelas e guardas para guardar os apóstolos. Mas a igreja, enquanto os apóstolos estavam presos, a igreja estava orando. Eu vou repetir para ver se você acorda. Reminúcia, cante o récia. Quando os apóstolos estavam presos, a igreja estava orando. Só vai ter mudança na sua vida, na subterra, se você se posicionar como igreja para orar, para buscar a face dele. Eles estão presos, mas a igreja está orando. Eles não podem fazer nada, mas o Deus da igreja vai mover o coração daqueles crentes para orar. Tem gente que não tem relacionamento com Deus. Tem gente que consegue conversar 4, 6, 5, 8, 10 horas com alguém pelas redes sociais e não consegue se relacionar com o Pai. Tem gente que diz: eu não sei orar. Oh meu Deus, todos nós não sabemos orar. A diferença é que para muita gente a oração é prioridade, e para outros não é. É minúcia. Orar é apenas conversar com Deus. Orar é apenas se relacionar com o Pai. Orar nada mais é do que abrir o coração e falar para o amigo Espírito Santo, falar para o irmão mais velho Jesus, falar para o Criador: onde estão as suas aflições, onde estão os teus medos, onde estão as tuas preocupações. E a igreja, de forma militante, está orando. E enquanto a igreja está orando, Deus está cuidando dos apóstolos. Sabe por quê? Que muita coisa não acontece na nossa vida porque tem gente orando. Entre a cante o rebidácia. Eu conversava com meu irmão na madrugada desse dia de hoje, e ele dizia para mim: hoje eu entendo que tudo
é espiritual. Tudo está ligado às questões espirituais. Existem situações que você vai passando no seu dia a dia e tem situações 99 são espirituais. E a gente só vence. Por que tem crente que não consegue orar mais? Porque tem um peso espiritual sobre os ombros dele, e ele não consegue vencer esse anaraplominarassúria, e ele não consegue mais vencer esta carga que foi colocada no mundo espiritual. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, melhor dizendo, Paulo vai dizer a Timóteo na segunda carta, que os dias serão difíceis. Os dias estão difíceis. E nós precisamos, como igreja, nos atentar para isso. Os dias estão difíceis. Paulo vai dizer a Timóteo, sobrevirão dias difíceis. E aí o texto discorre dizendo que viriam homens ingratos, orgulhosos, arrogantes, ingratos. O texto de 2 Timóteo discorre. Só que quando eu fui puxar uma fonte, estudando, o Espírito ministrava muito forte ao meu coração, que os dias se tornaram difíceis por causa do próprio homem. Por causa da sua falta de compromisso ou comprometimento com as coisas do Pai. As coisas do Pai muitas vezes na vida ficam em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. E aí existe uma força maligna neste século presente, que está aprisionando o crente, que está travando o crente. É minúcia, calavácia. Só que o Espírito está dizendo, se a minha igreja se levantar para orar, eu entro no CTI, eu entro na UTI, eu entro no presídio, eu entro lavassuribicalabaia, eu entro e abro a porta que está fechada. Se a minha igreja se levantar, eu dou livramento ao usuário, ao traficante. Se a minha igreja se levantar, eu restauro o casamento. Se a minha igreja se levantar, eu levanto a nara subterra, gente de qualidade para fazer o meu andar a folha, aquilo que eu tenho para desenrolar nesse tempo presente. A igreja está dormindo. Que isso, apóstolo? Foi o que o Senhor falou comigo. Foi o que o Senhor ministrou fortemente no meu coração. Nós passamos o acampa dentro aqui com os jovens. Começamos às 2h30 e terminamos cerca de 9h40, 9h50. A presença do Espírito aqui era notável. Mas a gente conseguia perceber pessoas com dificuldades de receber Ele. Pessoas com dificuldade de ser tocados por Ele. Não é diferente na nossa classe adulta. O Espírito desce e faz o seu movimento. Mas a gente percebe pessoas que têm dificuldades, porque não se relacionam com Ele. A igreja está orando, porque a igreja está entendendo que isso é um ataque do diabo. Prender os nossos líderes, prender os nossos apóstolos. Nós precisamos orar. Há quanto tempo você não tira horas para falar com Ele, na sua particularidade? Apóstolo, a minha vida está muito corrida. Nós ouvimos isso no teatro. A minha vida, e eu aprendi uma coisa muito séria: quem faz o tempo na nossa vida somos nós. Eu vou fazer 15 anos que eu estou aqui no Paraná, e nós nunca tivemos a oportunidade de orar, nós irmãos juntos. No processo da minha mãe, hoje vai para o 16º dia que nós estamos orando de madrugada. Então quem faz o tempo, eu disse a ele, quem faz o tempo é nós. Nós arrumamos um tempo onde não tinha para orar por ela. E nesse processo de oração por ela,
Deus começou a revelar a nós, a mim, a Ana, ao Daniel, a Aline, coisas que só o Espírito tem poder para trazer aos nossos corações. E talvez você está aqui e a sua família passando por batalhas, e talvez foi você que Deus levantou para orar, só que você está prostrado. Eleve-a, derece-a, comontre-a. A igreja está orando, e quando fala da igreja, não fala que só os obreiros estavam orando, a igreja. Quando a igreja entende isso, ela não caminha por obrigação. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando a igreja entende isso, ela não vem para o culto porque tem que bater cartão. Não. Quando a igreja entende isso, ela fala, eu dependo dele. Eu preciso me relacionar com ele. A igreja está orando. Toda vez na Bíblia que a igreja se reúne para orar, vai acontecer coisas extraordinárias. No ambiente onde estava a minha mãe no CTI, só ela saiu de lá. Saiu do CTI, que aqui é UTI, e foi para o quarto. Mas eu fui informado que só ela saiu. Mas nós sabemos da batalha de oração que nós travamos. Teve um dia na madrugada que Deus tomou a minha boca para falar com os meus irmãos. E quando eu acabei de entregar o rolo, um começou, Denis, tem um negócio andando em cima do teto. Denis, eu estou ouvindo uns barulhos aqui. Denis, eu digo, é batalha. E em batalha, a gente não fica igual gato miando, miau, miau, miau. Não, não. Em batalha a gente abre a boca e clama. Eu fico tentando imaginar, se nós temos o Espírito e existem batalhas travadas, por que nós não somos ministrados para entrar na batalha? Quem está comigo, diga glória a Deus. Você recebeu o Espírito. Se você recebeu o Espírito, seja na sua casa, na sua família, seja na igreja, seja onde você trabalha, como é que você não tem a sensibilidade ou a parte de audição espiritual aberta para ouvir Deus falando? Está vendo aí a guerra? Porque tem guerras que são visíveis. Existem guerras que o adversário diz assim, ó, não vou sair daqui. Posso falar? Amém ou não amém? Tem maridos que não vão se converter se você não dobrar o joelho, fazer campanha, entrar em jejum. Houve um processo na madrugada que eu disse aos meus irmãos, vocês vão orar diferente. Vocês estão orando numa vertente, eu vou mostrar a vocês outra vertente. Entra na oração assim, ó. 3 dias começou um reboliço. Porque eles mudaram a forma de orar. Talvez você está orando de um jeito para o seu esposo e talvez conduzindo a sua vida até de forma errada. E o Espírito está dizendo, muda a sua oração. Gasta mais tempo na oração. Entreia. Rasubiande plominar a séria calabaia. Porque se os céus não forem movimentados, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A igreja está orando, os apóstolos estão trancados dentro de um cárcere. Mas a igreja está orando dizendo, Pai, são os nossos pastores. Tem alma para ganhar aqui fora, Pai. Tira os nossos líderes de dentro desse cárcere. Nós precisamos dele. Os novos convertidos precisam deles. As almas precisam deles. A Bíblia não menciona quantos dias a igreja estava orando. A minha mãe ficou 12 dias na UTI e a igreja aqui orando, a igreja dela orando, a igreja espalhada no Brasil e fora do Brasil orando, e Deus
oração. Como é que você vai vencer batalha se você não ora? Se você não gosta de vir para o culto da oração? Como é que você vai vencer batalhas se você não sabe o caminho da oração? Eles receberam um espírito, estavam cheios. Então quando foram presos, nada abalou eles emocionalmente, porque eles estavam cheios, eles tinham vida de oração. Você já percebeu que tem coisas que não te atingia, e de uns anos para cá, tem coisa que te atinge ao ponto de você não se levantar. Vou dizer outra aqui: crente que chega nos cultos de domingo, tem a semana inteira para chegar no culto, e chega no domingo, chega atrasado, ela é mantiu e derrete-se, no pique a forga. Batalhas espirituais estão acontecendo, e você precisa se posicionar e dizer: adversário, eu tenho um compromisso, sai da minha frente, porque eu tenho algo para colocar no altar de Deus, para que Deus responda às minhas orações. Não é normal, não é normal. Existem batalhas que atingem o ministério de louvor, não é normal. Existem batalhas que atingem os jovens, não é normal. A minha irmã me perguntava: Denis, o que é uma retaliação? Eu dizia: filha, você ficou 12 dias na casa da mãe. A minha irmã, abaixo do meu irmão, eu sou o primogênito. Eu disse para ela: tem 12 dias que você está lá orando pelo pai, orando pela mãe. Então as guerras da casa da mãe te acompanharam no 12º dia, quando você saiu da casa deles. Denis, eu estou passando muito mal. Vai para a igreja, recarrega suas baterias, durma, descanse e volte para a guerra. É uma soneira antes de vir para o culto, isso é espiritual. É uma fadiga fora do normal, é espiritual. É coisas que aparecem na hora de você vir para o culto. E cadê a sua espiritualidade para dizer: larga isso para fazer depois, porque eu não vou chegar fora. Ramanai, que é minúcia, calabácia. Eu preciso romper. A igreja está orando. Eu sou um homem que vim de uma igreja que ora, de uma igreja que chora aos pés da cruz. Eu estou vindo na segunda-feira e ficando lá no gabinete. Quando as mulheres estão orando aqui, eu estou lá dentro do gabinete falando: Senhor, toma essa igreja, muda as circunstâncias que eu estou vendo. Senhor, entra onde a minha mão não pode entrar. Oração, oração, oração. O seu segredo não é embirrar. O seu segredo, porque quem embirra é menino, e menino bebe leite. Nós não somos mais meninos espirituais. Nós comemos comida sólida. Nós aguentamos algumas pancadas. Quem está comigo, diga glória a Deus. A igreja está orando. Lembra quando você ia comprar algo e não tinha dinheiro? Você ia orar. Abra a porta, envia o recurso. Agora você chama os crentes para orar. Diz assim: meu pastor, não, orar para comprar o fogão, orar para comprar a geladeira, orar para o meu casamento ser restaurado, é só conversar. Existem batalhas que não são conversadas, são guerreadas na oração. Eu sei que hoje vai ser difícil você dar glória. Eu não vim preocupado com o seu glória. Eu vim aqui na direção te orientar. Você precisa voltar a orar. Você precisa abrir um horário para orar de madrugada, ou de dia, ou de tarde, ou à noite. Mas você precisa orar. Emenegai a subqueminácia. O poder da oração antes, quando eles são cheios do Espírito. E agora para a caminhada, eles estão presos. Mas a igreja está orando. E quando aqui está falando de igreja, está falando do coletivo.
Não é uma pessoa, é o coletivo. Veja, pode ter apenas 3 irmãos orando toda semana. A igreja está reunida orando. A igreja está orando, ao ponto que o mundo espiritual é movimentado. E desce dentro do cárcere um anjo, em letra minúscula, porque não é uma manifestação teofânica. É um anjo que o Senhor mandou e disse: olha, entra lá e tira os meus apóstolos. É para você tirar de lá. E eu amo Deus na pessoa de Jesus, que quando Ele dá uma ordem, está dada. Se Ele dá ordem para os homens iam falar: como é que nós vamos tirar Reginaldo, Galdino, Araci e a bispa dentro desse cárcere, se o Senhor não nos deu a chave? Ainda tem escolta de guardas e de sentinelas. Existem 2 níveis que guardam o cárcere. Como é que a gente vai abrir? Só que tem coisa que Deus não vai mandar a gente fazer. Ele vai mandar o anjo dele por meio da oração. O anjo desce dentro do cárcere. A Bíblia não diz, e se ela não diz, eu posso conjecturar. Eu acredito que o anjo abraçou os apóstolos e disseram para eles: eu vim tirar vocês do cárcere. Tem muita obra para fazer, tem muito milagre para acontecer, tem muita cura divina para ser realizada, tem muito jovem para ser liberto, tem muito lunático para ser liberto, tem muito gadareno para ser liberto, tem muita Maria Madalena para ser salva. Então eu vou tirar vocês do cárcere sem abrir o cárcere. Porque o anjo não é físico, o anjo é espírito. Então ele pega os apóstolos, meu pastor Sebastião, e eles atravessam o cárcere fechado. Passa-se algumas horas, os apóstolos estão dentro do templo ensinando, ao ponto que isso chega lá no Sinedrim, lá no Sinédrio. Porque havia uma seita que perseguia os apóstolos, os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso de judeus, sacerdotes, pessoas ricas e de influência em Jerusalém. Quem vai perseguir você tem hora é gente que se tornou religiosa. Quem vai te perseguir tem hora é gente que tem até hierarquia, mas está morto espiritualmente. Quem vai te perseguir é quem tem influência, porque a seita dos saduceus, ela tem influência, tem gente de influência dentro dela, que influencia a cidade de Jerusalém. Os saduceus baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco. Eles não criam na ressurreição, eles não criam no juízo final, eles não criam na existência de anjos e de espíritos. Portanto que Deus envia um anjo e diz: vou mostrar aos saduceus que quando eu quero tirar um servo, que quando eu quero tirar uma serva, de qual seja a prisão, física ou espiritual, eu envio o que eles não creem, eu envio o que eles não creem, eu envio o que eles não creem, e eu tiro os meus apóstolos, eu tiro o meu povo da onde o adversário tentou prender. Oria manasséria, lavassub que minúcia. Eles não criam na ressurreição, por isso que eles perseguiam Jesus. Eles não criam que ele havia ressuscitado, eles não criam no juízo final. E tem uma geração de crente que não crê que haverá juízo final. Todos nós nos assentaremos no trono, diante do trono, para prestar contas de tudo que nós fazemos aqui. Aqui. O inferno não é aqui.
O Hades não é aqui. O lugar de tormento não é aqui. Olha para esse irmão e diga: você precisa voltar a orar. No nível que você orava. Porque quando alguns não oram, outros vão ter que carregar eles no lombo, porque os outros não oram. E quem não ora não tem discernimento. Quem não ora não sente Deus. Pode descer a cachoeira de poder, que ele fica assim, ó: eu não sei para que tudo isso. Eu não sei para que se derramar tanto assim. Eu não sei para que rodar tanto, pular tanto. Está insensível. Mas a ordem expressiva do Espírito é: volte a orar como você nunca orou na sua vida. Esses dias, para mim começar a tomar ensejo, o Júnior disse assim para mim: pai, agora eu entendo por que o senhor era assim. Eu ouvi a pergunta, eu ouvi ele afirmando e perguntei: como assim? Por que o senhor tem essa sede? Por que o senhor fala da oração, do jejum? E eu perguntei: como assim? Ele disse: eu estou lendo uns livros do senhor. Eu disse: oxe, você não está lendo livro de batalha? Ele disse: não, estou lendo o livro da Rua Azusa. Aqueles homens eram fantásticos. É por isso que hoje eu vejo que o Senhor tem em quem se basear. Aqueles homens mudaram o mundo da sua época, porque oravam. Não é porque cantava, não é porque dizimava, não é porque chegava é porque oravam. O segredo está na oração. Eu conheço crente até hoje que ora e Deus dá ele carro. Eu conheço, evangelista Guilherme passou aqui e faltava 6 a 8 mil reais para ele comprar o carro. Ele foi fazer uma campanha no monte, lá em Belo Horizonte. Deus tomou um vaso e disse: eu vou te dar o dinheiro porque Deus mandou te dar tanto. E era o que faltava do carro. Eu conheço crente que quando ele se derrama diante de Deus, o céu se movimenta e desce para baixo como sinal de resposta. Ore. Eu nunca vou me esquecer do pastor Luiz Antônio, que morreu no avião da TAM. Não vou me lembrar o ano, mas eu estava aqui há poucos anos aqui. Não era 2010. Ele pregou nos Gideões, ele foi pregar no Japão e ele foi arrebatado. E no arrebatamento o Senhor dizia para ele: Luiz, ore um pouco mais, chore um pouco mais, jejue um pouco mais. E ele via vultos sendo levados, pessoas sendo levadas por vultos. Quando ele sai do Japão e vem em direção ao Brasil, o avião da TAM cai em São Paulo. E ele morre, com todos os passageiros que ali estavam. Só sobrou a Bíblia do pastor Luiz Antônio, intacta, porque ela foi levada nos Gideões pelo seu próprio filho. E falou: a única coisa que sobrou dentro do avião foi a Bíblia do meu pai. Tudo está queimado. Vamos supor que isso aconteceu em 2010. Deus já estava orientando ele que existia batalhas em 2010, que se não chorasse, não orasse, não jejuasse, a gente não venceria. Já se passou aí mais de 15 anos. Como tem sido difícil orar. Está se tornando algo difícil de orar. Aí eu vejo pessoas que querem milagre, mas não ora. Pessoas que querem casamento, mas não ora. Pessoas que querem restauração, mas não ora. O meu dinheiro e o seu não vai comprar nada, só o que tem na terra, irmão. Agora a nossa boca no pó, segundo Lamentações 3:29, pode mudar todo o nosso percurso de vida. Eles oraram, o anjo desceu, tirou
os apóstolos de dentro do cárcere, sem abrir o cárcere. Quando o caminhão bateu no meu carro, indo para Mandaguari pregar, eu estava orando com a minha esposa e meus filhos dentro do carro. Eu só escutei a Ágata gritando e eu consegui tirar o carro. E o caminhão foi embora. Eu estava orando. Imagine se nós não estivéssemos orando. Então entenda, existem batalhas que são vencidas na oração, mas é a igreja. Não é o pastor Sebastião sozinho, não é a pastora Araci sozinha, não é o pastor Reginaldo sozinho. Nós somos uma eclésia, nós somos chamados para fora. Então nós precisamos nos unir para orar. Eu estou com saudade daqueles crentes que me procuravam para ir subir para o monte para orar. Eu estou com saudade daquela geração que dizia assim: hoje não vai ter oração na igreja. Hoje as pessoas estão dando glória a Deus, que o telefone nem toca para chamar para oração. E só de atividade nós não vivemos. Nós do louvor, os jovens da mocidade, as meninas da coreografia, só de atividade não vai elevar-se, que é minúcia. Nós precisamos ter intimidade com Ele para vencer as nossas batalhas. Porque nós que somos líderes, carregamos muita gente nos nossos ombros. E como é que eu venço as batalhas? Orando. Eu como pastor da igreja, a bispa e a pastora Araci como líder do ciclo de oração, como é que elas vencem as batalhas? Eu estou vendo aqui, orando. Como é que nós homens da casa do Senhor vamos vencer batalha? Orando. O anjo tira eles intactos e vai causar perplexidade. Como é que tiraram eles daqui e a porta ou o cárcere está fechado? Deus é especialista em ouvir oração, descer no ambiente, fazer o que Ele tem para fazer e não deixar nem rastro. Ore. Não morra no caminho. Tem gente morrendo espiritualmente. Eu trato de pessoas todos os dias. Eu recebo telefonemas todos os dias. E o que eu mais tenho ouvido: não consigo mais orar. Eu não consigo ser mais essa pessoa. Alguém esses dias disse para mim: você também um dia vai se cansar de tanto correr. Eu digo: está queimado, hein? Sangue e fogo. Porque os meus olhos não estão colocados em homens. Os meus olhos estão colocados no Senhor. Nós precisamos voltar a orar. Nós estamos à véspera de um aniversário da igreja. Nós precisamos voltar a orar. Termino. Lembra que houve um tempo aqui, não está muito distante, não tem muito tempo, que para pregar era uma prova, para cantar era outra prova, porque as pessoas se doam aqui, mas a igreja parece que não recebe o que está sendo ministrado daqui para lá. Lembra de um culto que eu disse: Senhor, me dá 15 rafão, porque nós precisamos ter esse entendimento. Tem gente que não consegue mais dar glória a Deus no culto, irmão. Aleluia. Isso abre mundo espiritual. Isso está dizendo: não, ele está lá, ele está querendo que eu desça, ele está querendo que eu movimente. No mundo a gente gritava, bêbado, encachaçado, drogado. Chega na igreja, fica: ai, andarabarrala shuri kiminara séria. Chega aqui na igreja, fica cheio de não me toque. Não, deixa eu dar um glória a Deus aqui. As pessoas vão ficar me olhando, mas quem sabe da sua luta é você. Eu vou dar meus glória. Quem olhar para mim, eu digo: coma muito ou coma pouco, mas o meu glória vai sair entre a séria. Porque nós precisamos entender: cada um de nós temos uma batalha, cada um de nós temos uma guerra. Tem dia que você não vai conseguir orar, mas você vai conseguir dar glória, você vai conseguir dar aleluia, você vai conseguir chorar.
E o céu vai colher como oração. E vai dizer, não, estou vendo. Estou vendo. Tem dia que a gente sai da oração e fala, meu Deus, não dá vontade de sair. Tem dia que a gente tem tanta dificuldade que a gente não quer nem orar. Batalha. A igreja orava. E Deus operava por meio dos apóstolos. Você como igreja precisa entender o que Deus quer de você aqui dentro. Nós como igreja precisamos entender o que o Senhor quer de nós aqui dentro. Cada um de nós temos um papel. Cada um de nós temos uma função. Os dedos não são iguais. O nosso corpo, o corpo humano não é igual. Cada um tem uma função. E quando nós oramos, automaticamente o Senhor vai colocando cada função no seu lugar. Não ora para ver, não. Eu quero convidar você a se colocar sobre os pés. Eu quero orar com você. O anjo desceu lá e tirou os apóstolos. Existem guerras que essa pessoa do seu lado vive que você nem sabe.